Olá, meus queridos amigos, muito bom dia! Muito bom dia, muito bom dia! Luz e paz, como sempre, ao seu coração, cheio de energia positiva, né? Muitas coisas boas aí para todos nós. Ah, que coisa boa, gente! Começando mais uma pílula no nosso amado Evangelho de hoje. E aí, você tem escutado as outras pílulas? Parece, parece o professor perguntando, você fez dever de casa? Vamos fazer o checklist então. Você tem feito o evangelho no lar? Vamos ver, mais um pontinho, menos um pontinho, né? Eu lembro que na escola, quando a gente fazia dever de casa, o professor colocava assim, estrelinha no caderno e escrevia para a mãe, né? Você brilhou. E aí, você tem brilhado com suas tarefas do evangelho? Tem feito seu trabalho social ou está empurrando com a barriga? É sério, meus amigos, uma, duas, três vezes no mês que seja, uma horinha e meia. Não deixe de ir a um lugar que você gosta, se doar, doar suas horas preciosas, sua atenção, seu carinho, algum talento que você tenha, nem que seja o seu tempo, seja para quem for, mas não deixe de se doar, não. A vida nos dá tanto, é nosso dever retribuir com amor, com carinho, nem que seja um pouquinho, não é verdade? Para a gente merecer, não é? Pedir as coisas a Deus e ter por onde ter condições de poder receber, porque senão fica difícil, né? Como diz o ditado, sol vem a nós, o vosso reino nada, aí não funciona. Então, a gente tem que fazer a nossa parte. E aí, você vai ganhar uma estrelinha de você brilhou ou não vai? Mas vamos lá, meus amigos. A nossa pílula do nosso amado Evangelho de hoje, eu queria conversar um pouquinho mais com você a respeito de um assunto que sempre eu toco aqui, que é o nosso equilíbrio emocional, ligado à meditação, às práticas de mindfulness, que são a mente alerta, ou é a mente alerta, são as práticas que ajudam a nossa mente a estar no aqui e agora. Por quê? Porque a maioria de nós vive sim numa ansiedade tremenda, não é? Uma sensação de angústia constante. Muitas pessoas querem até ficar em paz, mas não conseguem. Os pensamentos agitados, tensos. Tem gente que ouve a pílula quando eu falo disso, eu sei porque eu encontro na sequência e falo, ai, aquela pílula foi para mim, foi tão bom. Aí eu acho engraçado, foi tão bom, mas não faz exercício. Uai, como fala em Minas, né? Como assim? Mas foi bom, tem que fazer exercício, ué. Gente, educar nossa mente para viver no aqui e agora é um processo, né? Brincadeiras à parte. Não é uma coisa que a gente vai fazer da noite para o dia. Não adianta você, por exemplo, fazer um exercício respiratório, você está tenso, então você para, respira 10 vezes, 15 vezes com consciência, sente o ar entrando e o ar saindo. O ar entrando e o ar saindo. Aí você fala, uau, consegui me acalmar, agora eu estou bem. Não, você vai ter que fazer isso em 5, 10, 15 vezes no mesmo dia. Vai fazer isso todos os dias, na semana e sabe Deus durante 5, 10, 15 anos. Mas a diferença é que à medida que o tempo for passando, sua mente, o seu ser vai se acostumar a ficar em paz. O seu psiquismo vai se acostumar a viver de uma maneira mais serena, ao invés dessa agitação tremenda que a maioria de nós vive e nem se dá conta. Esse é o problema. Boa parte das vezes, a maioria de nós vive numa ansiedade tão crônica, tão constante, que já se acostumou. A gente se acostuma, inclusive, a se queixar da ansiedade que a gente não quer abandonar. Aí fica difícil, né? Aí não pode. A gente sabe que a ansiedade, ela está na base, na raiz de muitos dos problemas emocionais que afetam o nosso sistema imunológico, causando várias doenças ou nos predispondo a várias dificuldades orgânicas. A gente sabe que a ansiedade gera o que? Muitos acidentes de trânsito, de motoristas apressados, inconsequentes. A ansiedade e a angústia quanto ao futuro leva um monte de gente a inventar crises de ciúme na própria mente, às vezes agredir pessoas que ama, não é? Em casos graves, até tirar a vida de uma outra pessoa. Então observe, gente, que a mente agitada, infelizmente, está na raiz dos desequilíbrios humanos. Então, quando a gente se permite trabalhar a mente para voltá-la para o momento presente, para o aqui e agora, você não só está dando um presente para você mesmo, mas para pessoas que convivem com você e que às vezes têm que lidar com sua oscilação, com as nossas oscilações, E ao mesmo tempo a gente vai estar dando um presente para a humanidade toda, que vai ter um ser humano mais lúcido, vai ter uma pessoa mais equilibrada vivendo na humanidade, ajudando outras pessoas a serem equilibradas também. Então, assim, as práticas respiratórias de mindfulness são apenas uma delas. Uma outra prática importante é a caminhada. Todas as vezes que você sai para caminhar,
Ao invés de caminhar com fone de ouvido, ouvindo música, outras coisas mais, que faz com que a gente fique distraído, faça uma experiência, que é a meditação em movimento. À medida que você caminha, procure conciliar a sua respiração com os passos que você está dando. Por exemplo, agora eu estou gravando a pílula caminhando. Então, vamos lá, olha, enquanto eu caminho, vou dar 3 passos. 1, 2, 3, inspiro. Mais 3. 1, 2, 3, solto. 1, 2, 3, inspiro. Solto. 3, inspiro. Solto. Isso. Você vai caminhando, tranquilo, ninguém vai saber, você faz uma contagem mental. Gente, é impressionante o poder dessa prática utilizada no mundo todo de meditação em movimento. No início parece meio estranho, né? Porque você tem que ficar contando os passos, parece que a pessoa fica tensa. Mas fique tranquilo, depois de 1, 2 minutos a gente se habitua. E aí é incrível, naturalmente os pensamentos, as turbulências somem da nossa mente e você fica conectado com o seu corpo, conectado com cada passo que você está dando. E aliás, é uma metáfora da vida, né? Que uma pessoa equilibrada com cada passo dado, naturalmente vai ter uma caminhada consciente, cheia de alegria e de paz. Por quê? Porque vai aproveitar cada momento da sua jornada. E aí? Você quer ganhar uma estrelinha de Você Brilhou? Então bora fazer o dever de casa. Além do que a gente já sabe, né, das tarefas do Evangelho, do nosso culto no lar, de fazer um trabalho voluntário, ajudar a humanidade a crescer, não deixe também de cuidar das suas emoções. Pratique meditação, tira aquele tempinho, é sério, 5, 10, 15 minutos para respirar em silêncio, prestar atenção na sua respiração ou, se você quiser utilizar essa prática nova, trabalhe em cima dela. Meditação em movimento, com caminhada a cada 3 passos, uma inspiração. Faça isso pelo menos 10 a 15 minutos por dia. Você vai ver como é incrível o resultado. Lembre-se, nós precisamos ajudar, meus amigos, Deus a nos ajudar. E cada vez que a gente faz isso, certamente o mundo espiritual passa a confiar muito mais em nós, porque vê que nós não somos aventureiros do Evangelho, que nós não somos aventureiros do equilíbrio emocional. Pelo contrário, nós somos estudantes verdadeiros, querendo fazer nossa reforma íntima com muita humildade e persistência para nos tornarmos melhores a cada dia. E funciona, gente. Funciona. Às vezes é difícil, mas funciona. Mas como diz um amigo nosso, é difícil é prédio grande, né? Então, vamos para frente. Fazendo a diferença na nossa vida, viu? Muita luz e paz para o seu dia, muita energia positiva e lembre-se, você é o responsável pela felicidade que você traz ou não para a sua vida, independente do que te aconteça, porque seu livre-arbítrio ninguém pode tomar. Então, use-o com muito carinho e sabedoria. Até breve, meus queridos amigos, até muito breve.